Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre pincéis. Quais pincéis você precisa ter no seu kit de maquiagem? Você não precisa ter todos os pincéis do mundo, então se você quer saber quais você precisa ter, continua assistindo o vídeo, já deixa seu like aqui pra mim, se inscreve no canal e chama todo mundo pra se inscrever também, porque esse mês tá rolando live todo dia. Então vai ter muito conteúdo para todo mundo aqui e todo mundo precisa saber, né, gente? Então compartilha aí, fala pra amiga, pro cachorro, pro gato, se eles tiverem canal, né? Pra se inscrever aqui. Senão não fala não. Fala. Eu separei os pincéis por categorias. Eu acho que os essenciais que você precisa ter para rosto são esses três aqui, ó. Eu acho que você tem que ter um pincel para pó, que seja bem gordão assim, onde você consiga aplicar pó no seu rosto inteiro e também nessa área aqui de iluminação, porque você não precisa ter dois pincéis diferentes. Com o mesmo pincel você consegue fazer essas duas funções aqui, se você não tiver esponjinha para aplicar o pó aqui, o corretivo, o espalha-base, enfim, seja lá o que for. Eu separei também esse pincel aqui, que é um pouquinho menor, ó, tipo, é bem gordão, e esse aqui é menorzinho. Porque com esse pincel aqui, você consegue aplicar o blush, você consegue fazer o contorno, você consegue passar o iluminador, tudo com o mesmo pincel. Mas claro, para você passar tudo isso, você precisa passar e limpar ele. Depois você vai, passa outra coisa e limpa ele. Vai, passa outra coisa e limpa ele. Sempre assim. Nunca, nunca, nunca passa, tipo, blush e depois já vai passar o iluminador. Porque senão vai ficar sujo com a cor do blush. Quando você passar o iluminador, vai ficar terrível, você vai ficar parecendo uma palhacinha. Então, sempre limpa o pincel. Mas com esse pincel aqui, você consegue aplicar blush, iluminador e o contorno. E o último pincel de rosto que eu separei tinha que ser esse aqui, Kabuki, de topo reto, para aplicar base. Vocês sabem que eu sou apaixonada por pincéis Kabukis. Eu não gosto de aplicar muito base com esponjinha. Eu acho que o pincel dá um acabamento melhor, você consegue espalhar mais. Enfim, eu gosto muito do pincel, então tem que ter um pincel de base Kabuki na sua necessaire. E agora os pincéis para olhos. Eu separei 5 pincéis para olhos, que eu acho que você tem que ter também na sua necessaire. Eles são pincel de esfumar. Esse aqui é o 136 da Dye Makeup. Eu tô dando a referência para vocês caso vocês queiram comprar, mas vocês não precisam necessariamente ter esses aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Até porque esse daqui é um pouquinho mais caro. Ele custou R$39,90, então nem todo mundo paga R$40 um pincel, né? Enfim. Ele é de esfumar assim, ó, ele é bem maciozinho, ele é um pouco mais gordinho do que o comum. E eu acho que você precisa ter ele, porque é com ele que eu começo a maioria das minhas maquiagens, para fazer aquele fundinho marrom que toda maquiagem precisa, eu sempre uso ele. Aí eu separei também de esfumar um pincel lápis. Ele é um pincel lápis, mas ele é mais molinho assim, ó. E ele você consegue aplicar as cores mais precisas, assim, tipo marca côncavo e etc. E você também consegue fazer um esfumado. Eu sempre falo para as minhas alunas de cursos, tanto profissionais quanto de automaquiagem, que pincel de esfumar nunca é demais. Então, quanto mais você tiver, melhor. Mas caso você não tenha, você precisa de pelo menos 2 pincéis de esfumar. Nunca tenha só um, porque um não é o suficiente. Você vai sentir necessidade de ter mais um. Então, tenha pelo menos 2 pincéis de esfumar. Depois eu separei um pincelzinho normal. Esse daqui é de aplicar sombra, mas você também consegue esfumar com ele caso você precise. Por isso que eu separei ele. Ó, ele é bem molinho, então ele é de aplicar sombra, mas você consegue esfumar. Então, deixei ele separadinho aqui. E se você conseguir achar um pincel assim para aplicar sombra nesse modelo aqui, você compra porque vale a pena o investimento. Depois eu separei esse pincelzinho aqui, que é o B113, B113 da Macrylan, que ele é bem pequenininho, ele é bem durinho, bem chatinho, de precisão mesmo. E aqui abaixo dos olhos, na rente aos cílios inferiores, eu só faço aplicação com esse pincel aqui, porque ele é excelente, ele tem o traço bem preciso por ser durinho e bem pequenininho mesmo. Então eu gosto muito desse pincel aqui, não troco ele por nada. E para finalizar, separei aqui um pincel Duo, que eu mostrei no vídeo de comprinhas da 25 de março. Ele tem dois lados. Esse lado aqui é um lado chanfrado, bem fininho, então você consegue fazer o delineado com ele e você consegue corrigir as sobrancelhas com ele também. E desse lado aqui é um pincel de batom, é um pincel, né? É a parte de aplicar o batom.
mas você pode ou aplicar batom com ele, ou fazer o recorte do côncavo, ter coisas mais precisas com ele também, ou tipo, aplicar corretivo em alguma espinha, alguma área específica que precise de corretivo, né? Então, eu separei ele também, porque ele é um duo e ele é muito bom. Tem o lado chanfrado, que dá pra você fazer a sobrancelha e o delineado, e o lado de linguinha de gato, que dá pra você ou aplicar batom ou fazer outra aplicação mais precisa nos seus olhos ou no seu rosto. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado, que as dicas dos pincéis tenham sido úteis, que eu tenha conseguido explicar certinho o que você consegue fazer com cada pincel e que você consiga comprar pelo menos esses pincéis aqui para você fazer a sua maquiagem. Mas se você não tiver esses pincéis ou não conseguir comprar, calma, tenta adaptar com o que você tem aí, não se desespera, porque maquiagem é tudo adaptável, dá para fazer com o dedo, enfim, dá para fazer da maneira que você conseguir aí. Vai se adaptando. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui abaixo do vídeo que eu vou responder todo mundo, tá? E não esquece de compartilhar esse vídeo, marcar as amigas que precisam conhecer os pincéis, saber quais pincéis elas precisam ter para começar uma maquiagem, para ter um kitzinho ali legal para você começar a maquiar. E não deixem de deixar o like aqui no vídeo, porque eu sempre falo isso mesmo, e se inscrever aqui no canal, tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo.